Olha, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, por meio do Fórum Nacional da Saúde, está estudando aí ações para atender a um possível aumento da judicialização nesse período pós-pandemia. Sobre o assunto, a gente vai conversar agora com o advogado e professor Heraldo Moreira, que está conosco aqui no Bom Dia no quadro Questão de Ordem. Professor Heraldo, bom dia, é um prazer tê-lo aqui na TV Difusora, viu? Bom dia, querido Adalberto Melo e amigos da TV Difusora. O prazer é todo meu, Adalberto. Professor, há uma expectativa realmente muito grande. A gente tem visto, inclusive, que para conseguir, às vezes, até uma vaga numa UTI, as pessoas são obrigadas a buscar realmente a justiça nesse sentido. E há essa expectativa, quer dizer, não é por acaso que o Conselho lança essas observações, faz esse alerta nesse momento, não é? Sem dúvida, Adalberto. Veja, normalmente a gente já tem uma demanda reprimida no sistema público de saúde, porque nós temos, Adalberto, um sistema único de saúde que é o único mesmo, é um dos poucos do mundo, ou talvez o único do mundo, em que há esse atendimento universal. O SUS, ele resolve tudo, desde a comida que a gente está sendo servido no restaurante, através da vigilância sanitária, seja através das campanhas de vacinação, o fornecimento de medicamentos, próteses, órteses, seja o atendimento médico hospitalar. Então, é uma gama de serviços que o SUS oferece, e num país como o nosso, em que as desigualdades sociais e a pobreza, elas são muito fortes, muito proeminentes, esse sistema ele acaba não dando conta de atender a toda essa demanda. Isso numa situação normal. Imagine você quando a gente vive uma crise sanitária sem precedentes no país, como a que a gente vive hoje com a pandemia da Covid-19. Então, a tendência, é claro, é que essa demanda ela aumente muito mais. E o que é pior, que esse que é o grande problema, a grande preocupação do CNJ. Depois que a gente conseguir superar essa crise, em algum momento a gente vai ter que superar, essa demanda ela vai estar reprimida no tocante àqueles procedimentos que seriam eletivos e que estão todos sendo suspensos por duas razões. Primeiro, pela preocupação das pessoas em ir para uma unidade hospitalar nesse momento, e acabar lá se contaminando com o coronavírus. E segundo, porque a prioridade dos hospitais, tanto públicos como privados, nesse momento, é atender aos pacientes da Covid-19. Então, aquele quadro que normalmente já é de uma demanda reprimida, após a pandemia, ele vai ficar mais agravado. E aí, o que acontece? As pessoas vão brigar por uma vaga no leito, uma vaga no centro cirúrgico, uma vaga. E não tem vaga para todo mundo, né? E não tem vaga para todo mundo, né, professor? E como se costuma dizer, a justiça que tarda, falha, né? Às vezes se diz no adágio popular que a justiça tarda, mas não falha. Se já há uma demora, já há uma falha de fato, né? Mas também por conta dessa estrutura, como o senhor falou. O objetivo, então, professor, aí, além da questão do reforço, de fomentar a execução, por exemplo, das políticas na atenção básica e especializada, é, em última análise, prevenir realmente essa judicialização. O que determina esse plano de ação? Assim, quais são alguns... Nosso tempo é pequeno, mas assim, qual é o foco principal desse plano de ação, professor? O Conselho Nacional de Justiça, Adalberto, que foi um órgão relativamente recente, criado na estrutura do Poder Judiciário, e ele faz parte do Poder Judiciário, mas ele não é um órgão jurisdicional, ou seja, ele não resolve demandas da sociedade, litígios, ele planeja o Poder Judiciário. Essa é a função primordial do CNJ. Então, o Poder Judiciário, ele tem que atuar sempre em duas vertentes. Ele tem que resolver os problemas que existem, que estão postos para ele diariamente, mas ele tem que também atuar de uma forma preventiva. Como evitar que mais problemas iguais a esses aconteçam? Como atender melhor as demandas da população nessa área? E isso o CNJ tem feito, esse papel de atuar também de forma planejada e preventiva, inclusive na área da saúde, com a criação de vários órgãos de assessoramento da magistratura, para que eles tenham, de um lado,
um perfil mais técnico ao tomar essas decisões, que são decisões da área médica, e os magistrados, obviamente, não são preparados para isso, e também como equacionar a questão do orçamento público, da limitação do atendimento a essas demandas, com a priorização dos casos mais urgentes. Então, dessa forma que o CNJ tem procurado atender a esse problema, Adalberto. Professor, o reforço às ações conciliatórias ele é fundamental. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. A gente tem avançado nesse sentido? Temos realmente buscado essas alternativas que são interessantes para evitar a tal da judicialização, a demora, a lentidão da justiça? Com certeza. Adalberto, eu tive a oportunidade de participar de um evento em maio de 2015, ou seja, há exatamente 6 anos, no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi a segunda jornada de direito da saúde, promovida pelo CNJ. E naquela oportunidade, o então secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o médico, o professor Davi Everson Wippe, e ele trouxe um dado que é estarrecedor, que é o seguinte, Adalberto, um paciente SUS, em média, naquela oportunidade, 2015, ele custava para os cofres públicos R$ 2.500 por mês. Essa é a média do custo paciente no SUS, R$ 2.500 mês. Quando uma demanda é judicializada, esse valor é quadruplicado, ou seja, vai para R$ 10.000 mês por paciente. Isso, claro, faz com que menos pessoas sejam atendidas e a gente tenha, por conseguinte, mais gente doente e talvez até mais óbitos que poderiam ser evitados. Então, a judicialização é sempre o pior caminho, em qualquer circunstância, principalmente na área do direito sanitário. Então, para isso, medidas conciliatórias, preventivas, mediação, acordo, é sempre a melhor saída, em qualquer circunstância no judiciário. Você conhece, inclusive, esse ditado, né, Adalberto? É sempre um melhor acordo do que uma boa briga, um pior acordo do que uma boa briga. Isso na saúde é muito mais evidente por causa do custo disso e principalmente para as consequências danosas disso para a saúde e até para a vida das pessoas. Obrigado, professor Heraldo, pela participação aqui no quadro Questão de Ordem, aqui na TV Difusora, falando ao vivo para todo o Estado de um assunto tão importante. Obrigado, viu? É um privilégio para mim, um grande abraço a todos da TV Difusora e em especial para você, meu querido amigo Adalberto Mello. Heraldo Moreira, que é nosso colega, inclusive, radialista, né?